Olá, hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso vídeo sobre teste estrutural ou teste caixa branca. Na primeira parte, no vídeo anterior, a gente falou sobre o teste do caminho mínimo. Então, a gente revisou conceitos como casos de teste, a gente revisou conceitos como complexidade ciclomática, que vai nos dar um número de caminhos, um número mínimo de caminhos, né, a serem testados. A gente viu como que a gente escolhe o caminho mínimo, tá? Através do grafo de fluxo. E a gente viu alguns exemplos, dois exemplos a respeito disso. Hoje a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre o teste de estrutura de controle, que é basicamente o teste de condição, o teste de fluxo de dados e o teste de ciclo. Tá, vamos dar uma lembrada. No caminho mínimo, o que a gente vê? No caminho mínimo, a gente via o programa, né? E todos os ifs, todos os whiles, todos os testes, todos os desvios do fluxo que dependiam de alguma condição, por exemplo, for, while, if, case, essas coisas, virariam o que a gente chama de um nó de decisão, tá? É um nó de onde saem duas setinhas. É o que a gente chamou de cadê? Onde que a gente viu? O nosso predicado. Então, a gente tem aqui um if com uma condição só, ele gera um nó predicado. Daí tem o else, que é assim, o nó predicado tem o if e tem o else. Daí tem dentro do else tem um outro if, que tem um outro nó predicado. Então, aqui dentro tem um outro nó predicado que vai para o verdadeiro, né? Ou então vai para o falso aqui. Tá? Então, o que a gente tem? Quando a gente vai testar a condição, o nosso teste de condição ele tem que exercitar todas as condições booleanas de while, todas as condições booleanas de if, tá? Seja ela as condições as condições simples ou as condições compostas com operadores booleanos. Então, para a gente testar o nosso programa, né, a gente a gente tem que fazer um caminho de testes, a gente tem que elaborar o caso de testes para que ele passe por todos os caminhos do nosso programa. Então, o nosso caso de teste, ele não vai testar o enquanto, né? Então ele tem que entrar no enquanto e tem que testar o 5, verdadeiro ou falso, o 6, verdadeiro ou falso, o 10, verdadeiro ou falso. Então ele tem que passar pelo 5, 6, então ele tem que ser 1, daí para 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 8, falhou no 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, falhou no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esses são alguns dos caminhos. Tá? Então, ele testa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, esse é o primeiro teste, os que estão aqui embaixo. Daí, a gente tem que testar o 10, onde a gente vai ter aqui
o válidas, esse caminho 1, na verdade ele precisa passar uma vez pelo loop para isso aqui acontecer, né? 1, 2, 10, 11, 13, e o caminho 2, 1, 2, 10, 12, 13. Tá? Teria que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 10, 11, 13. Tá? Então, a gente tem que ter casos de teste que testam isso. Eu não fiz nenhum caso de teste, mas a gente pode ver que, por exemplo, se você tiver... você pode entrar aqui, vamos pegar o do caminho mínimo lá, que a gente já viu. Então, aqui, né, então, o caminho 1, tá? Ele tem que ser testado no parte dos 4, 5, 6. Caminho 2, se você tiver o caminho menos 999, você testa o else da condição 10. Tá? Você testa o else da condição 10. Ó. E o caminho, por exemplo, 6... Entrada válida, resultados esperados, média correta, baseada em valores totais apropriados. Testa a entrada 10, que daí ela vai ser uma entrada válida verdadeira. Testa o 10 como sendo verdade. Daí, aqui a gente vai... no caminho 4, a gente vai dar um valor diferente de 999, mas a entrada é menor que a mínima. No caminho 5, vai dar uma entrada diferente de 999, mas é inválida porque é maior que máxima. Tá? Então, aqui a gente testa o... Cadê? Aqui a gente testa o 5 e 6, tá? A gente testa o 5 e o 6. Ó, cadê? A gente testa o 5 e o 6. Então, aqui a gente tem o caminho 4, testa o mínimo verdadeiro, o mínimo é o menor que o mínimo falso, o maior que o mínimo falso. O caminho 5 testa o menor que o máximo falso. E daí o caminho normal, né, que é o caminho 6, testa essas duas condições verdadeiras. Tá? Ele serve para testar isso. Tá? Então, esse é um exemplo do teste de condição, tá? Que a gente pode usar para testar as válidas, as não válidas, menor que o mínimo, maior que o máximo, e uma passagem inteira que testa tudo sendo verdade. O 10, o if do 10, né, sendo verdade, do nó 10 sendo verdade, do nó 5 sendo verdade, do nó 6 sendo verdade. Tudo bem? Então, esse é o teste de condição. O teste de fluxo de dados, ele tem o objetivo de ver definições de dados sem um uso para elas. Assim, eu atribuo um valor para a variável uma vez, daí atribuo um valor para a variável de novo, antes de usar o primeiro. Tá? Então, aqui tem uma definição um pouco mais elaborada, né? Então, seleciono os caminhos de teste de acordo com as definições. As definições de S, da variável S, né? As definições S de X, né? É o comando S que contém a definição de X. O uso é o comando S que contém o uso de X. A definição não é a declaração, tá? É a atribuição de um valor. Cadeia de U. A definição de X no comando S é viva, no comando S', tá? Se existir um caminho entre S e S', sem outra definição de X, é aquilo que eu falei. Você atribuiu um valor e usou aquele valor atribuído, antes de ser atribuído um novo valor.
Então, se por acaso a gente encontrar duas definições seguidas de uma mesma variável, tem algum erro ali, tá? É um erro que não é um erro de compilação, mas ele vai te dar algum tipo de... Ele pode te causar algum tipo de problema, tá? Então, isso vai fazer com que você evite algum tipo de problema de leitura ou mesmo erro da execução do programa. Tá? E daí toda a cadeia DU deve ser coberta pelo menos uma vez. Então, aqui a gente tem o nosso exemplo, que a gente tem aqui as variáveis total entrada, total válidas e soma. Aqui, assim, o exemplo que eu peguei, já peguei direto do livro, né? Isso daqui, na verdade, são entradas, entradas, e total válidas, na verdade, são válidas, tá? Então, a gente considera como sendo a mesma variável. Então, a definição de entradas, válidas, somas e i, que está no 1, a gente vai fazer uma cadeia de uso para elas. Então, para a gente testar o DU, o caminho DU dessas variáveis, eu tenho que passar pelo enquanto, tá? Daí o entradas vai ser usado aqui. Tá? O entradas vai ser usado. Aqui tem, entradas recebe entradas mais 1, mas o entradas está sendo usado, tá? Porque a primeira vez que ele aparece dentro do lado direito da atribuição. Então, ele aparece sendo usado. Mesma coisa para válidas. Então, para testar o entradas, a gente só precisa passar. O valor não precisa ser válido, a gente só precisa entrar no enquanto. O valor não precisa ser válido. Se a gente quer testar o válidas, daí tem que entrar no enquanto e passar nesse teste 5 e 6 aqui. Tá? Para testar o i, isso aqui vale para soma também. Para testar o i, daí é a mesma coisa do entradas, eu não preciso ter um valor válido. Então, dando um exemplo, né, de um caso de teste, cadê? Onde é que eu fiz isso? Eu achava que eu tinha feito um slide. Mas, por exemplo, se você vai dar, você quer definir, então você passa pelo caminho 1, 2, 3, 4. Você está vendo a definição uso de entradas. Daí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você está vendo definição uso tanto de entradas, tanto de entradas, quanto de válidas, quanto de soma. E daí, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você está vendo a definição uso das variáveis. Entradas, válidas, somas e i. Tudo bem? Então, isso é um teste que é feito. Esse teste ele pode ser derivado meio que automaticamente por um programa, por exemplo, já que você tem a complexidade ciclomática calculada, né, um gerador de grafo de fluxo automático e seguindo o caminho entre entradas e o soma, e colocando em cada nó do grafo de fluxo o que ele tem. Na verdade, você poderia fazer cada item aqui, cada linha de código como sendo um nó. Isso deixaria mais fácil, por exemplo, derivar casos de teste para o teste de fluxo. Tudo bem? Por exemplo, colocar aqui um valor de caso de teste de fluxo, por exemplo, o valor 5 e menos 999. O 5 e menos 999 testaria a cadeia DU, né? Testaria a cadeia DU
para as variáveis, né? Entradas, a variável válida, a variável soma e a variável i. Tudo bem? Só precisa cobrir isso uma vez, tá? Você não precisa testar, e testar, e testar, e testar, e testar. Beleza? Tudo bem? Tá, nesse programa aqui isso não acontece, porque esse programa ele não tem nenhum problema com relação a isso, mas isso não significa que não possa existir, e existem programas que tenham esse tipo de defeito. Bom, agora a gente vai ver o teste de ciclo. Como é que funciona o teste de ciclo? O teste de ciclo ele funciona da seguinte maneira. Você vai testar o ciclo. Professor, essa parte a gente já sabia. Tá. Falando um pouco, elaborando um pouco mais essa afirmação, o que você precisa testar do ciclo? Você precisa testar para ver se ele executa 0 vezes, ou seja, para ver se ele não entra nenhuma vez. Beleza? Então, você faz um caso de teste que ele não entra nenhuma vez. Daí, você vai testar se ele entra na primeira vez que deveria entrar. Então, você faz ele executar uma vez o ciclo, você faz ele executar 2 vezes o ciclo. Ah, precisa fazer todas? Não. Mas você faz uma, 2, daí você faz algum número menor que o número máximo de vezes que o ciclo deve executar, por exemplo. E se é que o ciclo tem um limite, né? E daí você vai executar para ver se o ciclo para na hora que ele tem que parar. Então, você executa. Se o ciclo deve executar n vezes, você executa n menos uma vez. Então, se ele vai até 100, você executa 99 vezes. 100 vezes, você executa 100 vezes. E daí você faz um caso de teste para ele executar 101 vezes. Mas ele não deve executar essas 101 vezes. Se ele executar, é porque está errado. Beleza? Tá? Para ciclos aninhados, aqui está errado, né? Em vez de ciclos simples, é ciclos aninhados. Comece no ciclo mais interno, tá? Com os outros ciclos nos valores mínimos para poder entrar. Então, você faz um caso de teste que ele entra em todos os ciclos de fora até o mínimo. Então, você testa o ciclo mais interno, tá? Incluindo valores fora do intervalo. Daí você vai testando os outros ciclos da mesma forma. Então, o que você faz? Você faz esse teste aqui, né, para o ciclo interno. Não entra uma vez e n-1, n mais 1. Daí você vai no ciclo, no segundo mais interno e faz a mesma coisa. Tá? E daí você não precisa testar o interno de novo, você testa cada ciclo, tá? Sem fazer um teste exaustivo, então, a partir do momento que ele passou no primeiro ciclo, daí você dá um valor típico do primeiro ciclo, do ciclo mais interno. Daí testa os limites do segundo ciclo mais interno, passou, dá um valor típico, daí testa os do terceiro ciclo mais interno e assim por diante. Tá? Para você conseguir testar todos esses ciclos para ver se todos eles estão funcionando. Não, a gente não quer saber se o programa funciona bem aqui. O que a gente quer é testar os ciclos. Se tiver uns ifs dentro dos ciclos, é um outro problema. Tá? O que a gente quer saber é se ele entra no ciclo e sai do ciclo na hora correta. Tudo bem? Um exemplo. Derivar os casos de teste para entrar no ciclo aqui, para testar esse ciclo. Quais são as condições? Não entra no ciclo.
primeiro valor menor que 999. Segunda condição, entra no ciclo uma vez. 5 e 99, vamos supor que 5 seja um valor válido, tá? 5 e 9, menos 999, então ele executa uma vez. Daí, 5, 7 menos 999, executa o ciclo duas vezes. Daí, 5, 7, 8, 4, 5, 8 é um valor n, um m qualquer, menor que n, e menos 999. Beleza? Aqui você executou se ele entra no ciclo. Daí, se você, por exemplo, vai testar se ele sai na hora certa do ciclo, você lê 99 valores corretos, e daí 999, daí você lê 100 valores corretos e 999, ele tem que executar, tá? E daí você lê 101 valores corretos. O programa não deve deixar executar a última opção. Ele não deve deixar executar essa última entrada. Ele deve parar no 8, tá? E não executar. Tá? Parar no 7 e não executar com o 8, não ler o 8. E nem pedir o menos 999. Tá? Um outro exemplo. Um programa que calcula o fatorial de um número. Planejar os testes de ciclo para esse programa. Bom, esse ciclo, ele tem uma questão que, assim, a primeira vez dele se o i for menor ou igual a n. Tá? Então, ele deve sair quando o i for igual a n. Tá? O problema é o seguinte, é que o nosso caso de teste é um só aqui. Então, você precisa colocar um valor de n e colocando os valores de i para ver se ele testa. Tá? Agora, a gente tem outro, por exemplo, alguns outros programas que a gente usa para poder testar isso. Tá? A gente vai deixar isso para vocês, né, como exercício. Ferramentas de teste estrutural automatizadas. Por exemplo, a gente tem da Unicamp, a gente tem o PokeTool. Da USP, a gente tem o Proteum. Tá? E tem algumas outras. Essas iniciativas são aqui são brasileiras, né? São iniciativas brasileiras que alguns professores, que a professora Silvia, por exemplo, ali do departamento, esteve envolvida ou trabalhou com isso daqui. Tá? Então, exercícios. Construa os seguintes algoritmos e projete os casos de teste usando a técnica do caminho mínimo e o teste de ciclo. Lê um número e imprime a lista dos seus divisores, por exemplo. Lê 2 números e calcula o máximo divisor comum. Lê 4 notas de um aluno e diga se ele passou por média, está em final ou reprovou. Tá? Às vezes, para programas desse tipo, você vai ter um caso de teste só, por exemplo. No algoritmo que lê, por exemplo, no algoritmo do fatorial. Se você lê o número 0, você vai testar aqui você vai testar aqui se ele vai passar nessa condição aqui. Se não, ele só vai escrever entrada inválida. Se ele for menor que 0. Ou se não for número. Se for 0, tá? O que acontece? Tá? Se for 0, ele vai entrar aqui, né? Se o n for 0,
ele vai atribuir esses valores, só que o i vai ser maior que n, então ele não vai entrar no enquanto. Se for 1, ele vai entrar no enquanto e fazer uma vez. Se for 2, ele vai entrar no enquanto e fazer 2 vezes. Tá? Se for 1, não, ele não vai entrar no enquanto. Se for 2, ele vai entrar no enquanto e fazer uma vez. Se for 3, vai fazer 2 vezes. E assim por diante. Ele não vai ter um critério de parada do if, porque o fatorial não tem um limite superior, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, a gente falou a respeito dos métodos estruturais que se baseiam na estrutura de controle do programa, né? A gente tem o grafo de fluxo, que é um conceito importante para o teste estrutural, os caminhos independentes, né? O caminho básico e a complexidade ciclomática. A complexidade ciclomática e os caminhos independentes são mais para o caminho básico, mas o grafo de fluxo serve para o teste de condição também, para o teste de fluxo de dados e para o teste de ciclo. Tá? Funções ou métodos mais simples podem ser testados com métodos funcionais, caixa preta, né? Enquanto que funções mais complexas, por exemplo, precisam de um teste estrutural. Tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre... Só um pouquinho. Ai, nossa. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o teste funcional, ou o teste caixa preta. E as suas variantes, na verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.